Questão 39 aqui do vestibulinho de 2018, primeiro semestre. É uma questão de física. Para demonstrar a quantidade de calor envolvida em um processo físico, uma professora de ciências propõe o seguinte experimento a seus alunos. Em um recipiente de vidro, deve-se colocar 100 gramas de água destilada e medir a temperatura da mesma. Posteriormente, o recipiente é aquecido até o início da ebulição, quando se mede novamente a temperatura da água, obtendo-se o valor de 100 graus. A professora apresenta a equação que permite calcular a quantidade de calor envolvida no experimento. E aqui, nessa fórmula, Q é a quantidade de calor, massa, M é a massa em gramas, C é o calor específico da água, que nesse caso é 1, e ΔT é a variação de temperatura em graus Celsius. Então tem muitas questões assim na ETEC, tá? Todo vestibulinho tem uma questão ou duas dessa, que é uma questão onde você só tem que prestar atenção e aplicar a fórmula. E a ETEC vai deixar a fórmula que tem que ser aplicada. Então só tem que prestar atenção na hora de substituir os valores e aplicar a fórmula. Mas vamos ver o que a questão pede. Supondo que um grupo constatou que a temperatura inicial era 20 graus, a quantidade de calor necessária para aquecer somente a referida massa de água deve ser de... Então vamos lá, toda vez que a gente tem uma fórmula para ser aplicada, a gente tem que ver quais elementos a gente tem da fórmula e quais a gente não tem. Então a fórmula começa com Q, que é a quantidade de calor. A gente tem essa medida? Não, porque é justamente o que ele pede. Ele quer saber qual a quantidade de calor necessária para aquecer 20, ou melhor dizendo, para aquecer uma certa quantidade aqui de água, beleza? No caso aqui é 100 gramas. Então a gente não tem isso. A gente tem a massa? Tem, 100 gramas. Ele dá ali a massa do experimento. A gente tem o calor específico? Tem 1. Que ele fala aqui, ó, o calor específico da água é igual a 1. Então a gente tem também. A gente tem o ΔT? Tem, só precisa prestar atenção aqui. O que é o ΔT? Significa a temperatura final da água menos a temperatura inicial da água. Isso é o que significa um delta. Um delta é uma diferença entre um ponto e outro. Então aqui a gente tem esse número, por quê? A temperatura final da água é quando ela ferver a 100 graus Celsius. E qual que é a temperatura inicial da água? Ele fala que eles mediram aqui, ó, e viram que era 20 graus Celsius a temperatura inicial. Então a gente tem o ΔT? Tem. É 80. Certo? 100 menos 20. Agora a gente monta a equação e resolve. 100 gramas vezes 1 vezes 80 graus. Então, no final das contas, isso daqui dá o quê? 80 vezes 1 dá 80. 80 vezes 100. Põe o 8. Copia o 0. E copia esses dois zeros. Então, dá 8.000 calorias, beleza? A quantidade de calor envolvida nesse experimento é de 8.000 calorias, que é a alternativa E. Então, quais cuidados que a gente tem que ter aqui? Toda vez que tem uma questão de aplicação de fórmula, a gente tem que ver quais variáveis a gente tem da fórmula e quais a gente não tem. E algumas não vão ser dadas direto para a gente, como é o caso aqui do ΔT, a diferença de temperatura. Isso daqui é uma variável que a gente tem, só que a gente teve que calcular para chegar no valor dela, beleza? Então, atenção, mas é isso para a questão.